Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Sim. Bom, antes da gente começar, já deu para ver aí, né? Jesus, o tema de hoje, Jesus e a lei do cosmos. Mas antes disso, o Anderson vai passar uns avisos, né, Anderson? Recadinhos de sempre. O que temos de recado para essa semana? Primeiro que, se você estiver assistindo isso na quarta-feira, amanhã, quinta, é o último dia para escrever os nomes dos queridos para a prece dos desencarnados. Então, corre no link, a gente vai até deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, no YouTube, no Facebook. Também você pode achar o link lá na bio do Instagram. É só enviar o nome completo, claro, tendo algum parentesco, alguma proximidade com o desencarnado. E só precisa disso, nome completo. Vai chegar direto para a gente e o nome vai constar na prece que vai acontecer no domingo, às 9 horas da manhã. Então, inscreveu o nome? Assiste a prece, né? Porque você não vai convidar para uma sessão de cinemas e furar o encontro, certo? Certo. Vai fazer, ou então, se você é como eu vou escrever só amanhã, em cima da hora, entendeu? Eu me lembrei disso. Então, ainda bem que os meus queridos, já me conhecem e vai falar, a Márcia só vai fazer no último minuto, que é para dar uma opção. Pois é. Mas escreva. Eu estarei vendo com certeza. Sim, estaremos. Estaremos. E o que mais temos de aviso? Aquele avisozinho de sempre. Se não estiver inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para poder receber a notificação dos vídeos, curte o vídeo, deixa seu comentário, isso é muito importante. A gente vai lembrar isso no final também, que é para não esquecer, mas se puder já adiantar. Se puder, dê o like, porque isso nos ajuda a divulgação do trabalho. Né? Não é por vaidade, não eu faço uma meditação e a pessoa pede, gente, migra para o YouTube, para que o trabalho seja divulgado. Sim. Ele faz isso, entendeu? E faz um bem tremendo. Então, ajude a divulgar o trabalho da casa, ajude a divulgar a casa, dando o seu like ou o seu dislike, por favor, diga o que não gostou, porque nem tudo, isso aí aqui é um programa novo, e nós estamos acertando as coisas. Ele ainda não é o definitivo, não é, Anderson? Isso. E isso a movimenta, casa vai orientando o que nós devemos fazer. Mas vocês também, você viu alguma coisa que seja uma crítica construtiva, por favor? Nós erramos, é comum. Somos humanos, estamos aqui encarnados, já é sinal de que estamos errados, né? Então. E outra coisa também, como sempre a gente faz, nós somos pedintes. A casa. Eu me lembro muito do Padre Pedro. Tu lembra, Anderson? Tu é dessa época? Não. Toda vez essa história. Toda vez que ele aparecia, aí a gente falava lá o Padre Pidão. Mas, tadinho, ele pedia para a igreja dele. Então, eu hoje estou pagando a minha língua. Igual o Padre Pidão. Por favor, ajude a casa. A casa precisa sobreviver. A casa depende única e exclusivamente da sua doação. Né? Nós precisamos da doação, não só a doação que você faz pelo PicPay não, Pix, né? Os dois. Tem o PicPay aqui no canto, que fica o tempo todo aqui na tela, e tem a chave Pix que aparece aqui embaixo, para você ver o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Assim como os alimentos não perecíveis para a cesta básica, que nós temos lá, eu acho, se eu não me engano, 2 ou 3 pessoas encarregadas disso. Isso é uma ajuda e
tanta gente, tanta, eles são, é uma gratidão enorme. Você faz bem mais a gente do que a quem está recebendo. Então, tem 2 ou 3 médiuns responsáveis por isso. Então, se você tem roupa, alimento não perecíveis, produtos de higiene, por favor, mande um e-mail para a gente entrar em contato, né? Essas 2 pessoas. Tá? Não coloca aqui nos comentários, não, porque vai ficar exposto. Não faça isso. Por favor, entre em contato com a casa, via e-mail, não é isso? Via e-mail ou pode deixar mensagem direta, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente recebe também. Sim. Mas, isso aí. E de aviso, por enquanto, é só. Então, ao trabalho. Vamos. Jesus e a lei do cosmo. Essa é fácil, né, Anderson? Nossa, muito. É, a gente, poxa, ele veio aqui falar com a gente e o que ele falou é a lei do cosmo, não é nem só para a gente. Então, olha como ainda deixa a gente numa responsabilidade, né? Ô, Anderson, só uma observação que eu estou achando linda. O passarinho na sua casa está cantando muito. Em algum lugar aqui fora, tá? Tá feliz da vida, participando. E o meu filho, o meu gato Jorge Luiz, já está assim, ó, na orelha, prestando atenção onde está esse passarinho. Mas faz parte da lei também isso, né? Isso aí. É da lei. O gato prestar atenção no canto do pássaro. Uhum. Tá, vamos lá. Antes de colocar o slide, vai botar o slide agora, Anderson? Conta a historinha primeiro, que aí a gente tem que explicar por que aquela imagem foi escolhida, né? Não, pode começar a história, Anderson. Começa você a história. Eu tô arrumando os pensamentos, porque a gente fica com tanta coisa para dizer que eu tenho que dar uma arrumada. Vai. Olha que curioso. Esse programa aqui, ele é gravado, né? Então a gente se reúne num horário comum a todos, Márcia, eu, Rodrigo, para que tudo ocorra da melhor forma possível. E eis que hoje tudo começou a dar errado. E aí a gente tinha 2 opções. Ou se deixava levar por isso e reclamava o tempo todo, ou começava a brincar com isso. Então, assim, foi o café que teve que ser feito, foi a cadeira que deu ruim, foi a câmera que não iniciava. Então, você vê, tudo isso... A Márcia fez uma prece de abertura, a gente sempre faz uma prece de abertura e outra no encerramento, que fica em off, fica entre a gente. Não quer dizer, claro, que vocês não recebam bons fluidos enquanto assistem esse programa, mas a conexão caiu exatamente na hora que a Márcia estava fazendo a prece. Então, você imagina, tudo que podia dar errado, deu errado. Estamos aqui apesar disso. E por que eu estou contando isso tudo? Porque a forma como a gente reage tem tudo a ver com a imagem que a gente escolheu e com a máxima que abre essa evangelioterapia de hoje. Então, prestem atenção, né? Vamos para o slide, então? Olha que forte, né? Achei essa imagem buscando por libertação. E olha que curioso. Gente, isso não é uma foto com desenho. Isso é só um desenho. E vê se não é a nossa postura diante das coisas que nos acontecem. A gente cria os problemas na maior parte das vezes. Aliás, eu até diria que a gente cria os problemas em 100% das vezes. Porque se tudo é uma colheita do que a gente plantou, significa que aquele problema, de alguma forma, a gente trouxe. E aí fica até muito forte dizer isso, porque
tanta gente passando por tanto problema e fica até cruel, né? Esse é um dos lados que é bastante criticado da doutrina, que parece que a gente não está se importando com a dor do outro, mas não, é mostrando que, olha só, a gente precisa se libertar de vez daquilo que nos escraviza. E é exatamente disso que trata a máxima, né, Márcia? E muitas vezes a gente está, veja bem, preso a algo que a gente criou. Sim. Porque, na verdade, não está preso, mas nós estamos ali, né? E isso favorece o que, Anderson, mesmo? A obsessão. Isso aí. Né? Esse negócio de estar preso, de se sentir vítima, de se colocar como vítima, e você vai atraindo os espíritos que têm o mesmo pensamento. E aquilo que você está sentindo potencializa. Quer dizer, se você achava que estava preso, agora você está mesmo, porque todos vão vibrar na mesma frequência sua. E aí fica difícil ajudar, né? A conexão dos espíritos que são queridos, que nos querem bem, ajudar, se a gente só mantém uma frequência, né? Sim. Exatamente. E aí vamos dar a frase, a máxima de hoje, que abre essa Jesus e a lei do cosmos. Vamos. Jesus e a lei do cosmos. E qual é a máxima? Dizia Jesus, então, aos judeus que haviam acreditado nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32. É engraçado, não estou aqui criticando nenhuma religião, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo algo que é o consciente coletivo. A gente não lê bem essa liberdade, né? Libertará. Aí é uma autolibertação. A gente insiste em dizer salvação. Sim. Que alguém vem nos salvar. Porque é fácil você ficar sentado esperando alguém vir te salvar. Você não precisa se movimentar assim. Isso. Então, vem, é fácil, ele vai me salvar, basta eu me entregar, né? Ou eu aceitar. Então, a partir do momento que você aceitou que ele, Jesus, está dando um caminho correto, por favor, haja. O fato de aceitar não vai te libertar. Aceitar é o primeiro passo para a sua libertação. E se você se libertar, você se salvou. E aí vale dizer que ele coloca ali também, de conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha só que curioso. A gente precisa entender, conhecer e vivenciar essa verdade para poder se libertar. Mas, que verdade? Aí a gente chega no ponto em que a Márcia falou no início, né? Cada religião conta a sua parcela de verdade, conta a verdade da sua forma. Qual que está certa, qual que está errada? Depende. Mas aí, Anderson, a gente vai lá na pergunta mais instigante da religião. É a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Sabe que eu tinha até anotado ela aqui também, para poder falar? Ela é de uma profundidade, aliás, Kardec é sensacional.
A pergunta 621 do Livro dos Espíritos é essa: onde está escrita a lei divina? Ou seja, as leis de Deus. O muçulmano vai dizer que é no Alcorão, né? O judeu vai dizer que é na Torá. O cristão, na Bíblia. O mais engraçado é que todos sugerem que está escrito fora. Sim. Em algum lugar, né? Eu busco sempre essa lei divina fora, como se ela estivesse fora. Como se a lei de Deus pudesse ser tocada pelas mãos humanas, pudesse ser lida por esses nossos olhos, né? Ser vista. Bom, como se fosse algo perecível, né? Na matéria. A resposta é muito simples. Pode dar a resposta, Anderson. Onde está escrita a lei de Deus? Isso. Na consciência. Na consciência de cada um. A gente não tem como fugir. A gente pode até fingir que está fazendo a coisa certa, mas lá no fundo tem aquela vozinha que fala: não, isso está errado. Se prejudica outra pessoa, você não está fazendo a coisa certa. Então, toda vez que você fere a lei de Deus, você está indo contra a sua essência. Sim, exatamente. Não está escrito lá na Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Isso não quer dizer que Deus é como a gente, porque senão seria o inverso. Seria Deus criado sob a imagem e semelhança do homem. Mas se nós fomos criados pela imagem e semelhança dele, ou seja, partiu dele, significa que a gente traz Deus dentro da gente. Se a gente traz Deus dentro da gente, é exatamente esse pedaço de Deus, que é pura luz, que está dentro dizendo isso está errado ou isso está certo. E Deus a gente não tem como enganar, né? É, certo? Então, a lei mosaica, ela diz, tem uma tradição, né? Ela diz que as leis está escrito no coração de cada um. Então, o que eles faziam? Toda vez que a Torá, material, ela estava escrita, né, num pergaminho, num rolo, então, toda vez que esse pergaminho ficava velho, já não dava mais para ler, de tão usado, eles faziam um ritual. Qual era esse ritual? Eles queimavam e quando estava queimando, eles batiam no peito em sinal de respeito e rasgavam as vestes, quer dizer, simbolizavam rasgar as vestes, quer dizer, sentindo muito pela morte daquela Torá, digamos assim, né? E aí, tudo bem. Quando uma pessoa quando morria alguém, eles tinham o mesmo ritual. O ritual era idêntico. Eles batiam no peito, era queimado, eles batiam no peito. Agora, por quê? Por que o ritual era igual? Quem copiou quem? Pois é. Onde é que está a lei de Deus mesmo? Diziam eles, não há coração em Israel que não tenha um pouco de Torá. Isso aí. Ou seja, aquele ritual era referente à consciência, ao coração que estava escrito as leis de Deus, né?
Era como deixar partir também um pedaço da Torá, né, junto com a pessoa, ou seja, um pedaço da lei divina. Então, olha como as É. coisas se interligam, né? E isso se amplia, né? Isso se amplia porque quando João Batista é preso, e ele é o precursor, imagina, ele ia anunciar o Messias, certo? Uhum. O arauto, ele era o arauto do Messias, João Sim, Batista, era altamente respeitado, né? Ele era reconhecido como isso, como o arauto de Jesus, né? E aí, naquela época também, os reis tinham arauto. Então, o arauto ia anunciar a vinda do rei. E se o arauto é preso, o que acontece? É guerra, gente. É guerra. Eu declaro uma guerra. O rei não é tão rei assim. Alguma coisa falhou nesse arauto ou nesse rei. Ele sim. não é tão rei. E o arauto também não é arauto, né? E aí é sinal que a missão falhou, segundo João Batista, né? Ele foi preso. Então, ele se sente inseguro. Então, quando ele se sente inseguro, ele fala: bom, será que Jesus é o Messias mesmo? E se ele não for o Messias, eu também não sou arauto. Normal, qualquer um pensaria assim, Sim. né? Então, ele vai e envia 2 discípulos com a seguinte pergunta para Jesus: És tu o Cristo, o Messias? Eu não faria essa pergunta a Jesus, eu não teria, não, mas João Batista era João Batista e ele vai e manda perguntar. Ora, vai ficar tudo claro, né? Não era nenhum desrespeito. Vale lembrar também que eles eram primos, né? Então tinha uma proximidade entre os dois. Eu estou em dúvida, eu estou com problema. Se não for, a gente vai ter que esperar outro, né? E aí é muito interessante isso, que Jesus manda a seguinte resposta: Ide e dizei a João Batista: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, humildes, é anunciado o reino de Deus. Olha, com essa resposta, eu ficaria presa, quietinha. Que recado é esse que ele mandou para João Batista? Que recado é esse? O que Jesus está dizendo? João, você não lembra da Torá, João? Ele que estudou tanto a Torá, a família dele, né, era ligada. Uhum. Lembra a Torá? O que a Torá dizia? A Torá dizia o seguinte: que todos que eram cegos foram curados e todos que eram surdos foram curados. É como ele dissesse assim: a revelação que estava na pedra, através da presença dos emissários, né, que ditaram isso a Moisés, agora está em uma pessoa. Aquilo que estava escrito agora virou um verbo. Porque Jesus não fez isso tudo. Sim, pois é. Ele curou, ele ressuscitou, ele fez tudo o que estava escrito na Torá. Do tipo assim, qual é a dúvida, João? E João entendeu. Entendeu o recado e se
e foi aliviado. Não Se mais resignou, né? Ele se resignou. Sim, entendeu? E está tudo sob controle, né? Está tudo sob controle. E Olha, aí, quer falar alguma coisa? não. Olha como Jesus personificou toda essa verdade que existia na Torá, né? Tudo que foi dito ali, ele não só não só botava à frente, como ele vivenciava, como ele botava em prática, né? E não só falava, ele fazia tudo aquilo. Sim, essa revelação não era um texto frio. Ele deixou de ser um texto, deixou de ser algo que estava só escrito. Passou a ser algo que está vivenciado, né? Porque ao encontrar essa lei divina escrita em nós mesmos, né? E entrar nessa sintonia com Deus, engraçado é que a gente costuma chamar essas pessoas, né, que a gente vê nitidamente, de santos. Sim. As pessoas que vivenciam as leis de Deus, a gente chama de santo. Ou bom, Chico Xavier, a Madre Teresa, a gente chama de santo. E a gente coloca tão longe como quem diz, são eles, eu nunca vou conseguir isso. A gente não pode ou não quer? Ou Pois é difícil? Aliás, eu vou dar até um spoiler. A parábola de sexta-feira, ela tem tudo a ver com isso aqui. Sim. A gente pode ou não quer? Ou o custo é alto para a gente? Ela tem tudo a ver, inclusive, com a questão do arauto que é enviado, né? Sim. Pois é. E aí, se a gente já coloca os santos em alta cota, imagina Jesus. Jesus veio aqui fazer o quê? Através das palavras que ele nos deixou. Palavras essas que eram vivenciadas, diga-se de passagem, né? O que elas significavam? Em verdade vos digo. Ou seja, tinha toda uma questão por trás de cada coisa que ele falava. Existia uma verdade nisso, né? E Existia uma vivência. ele sempre falava assim, né? Em verdade vos digo. Quer dizer, olha o que eu estou falando. Do tipo assim, ó, pega o bizu. Hashtag Olha fica a dica, né? hashtag Como a fica gente diz dica. hoje, hashtag fica a dica. Olha, preste atenção no que eu estou falando. É verdade. E o que é essa verdade, afinal? As leis de Deus, que nada mais, nada menos são as leis do cosmos, as leis do universo. Você vê que não era pouca coisa essa verdade que Jesus falava, né? E aí, o que acontece com a gente quando a gente deixa de vivenciar, deixa de entender, deixa de seguir, buscar seguir essa verdade? A gente cai em ignorância. E essa ignorância tem uma consequência. Nos torna escravos do sofrimento. E aí a gente volta de novo à questão de por que essa imagem foi escolhida. Porque nós criamos o sofrimento. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós criamos porque nos recusamos a entender essa verdade. Né? Por outro lado, a verdade
aprender, eu não quero aprender. Então, vai ficar escravo disso aí, né? Exatamente. Isso aí. Mas a gente sempre tem a verdade para nos ajudar nessa libertação, né? E qual é a consequência da verdade? Ela nos liberta, ela nos torna senhores da nossa felicidade. Você vê que felicidade aí foi até posto com F maiúsculo, que é para mostrar que não é pouca coisa. É, que a felicidade, no caso aí, é algo que, né, a paz da consciência, porque toda vez que a gente erra, por mais que as pessoas, não, você fez o certo, você estava certo, você se irritou e discutiu ou agrediu, porque você estava certo, mas a consciência, ela fica pesada. Sim, sempre. Né? Uhum. Ela fica pesada. A gente Então, sempre pensa, eu podia ter feito de um jeito um pouquinho diferente, né? já Pois é a é. consciência dando sinais de que aquilo não estava tão certo. Né? Uhum. Que quando você está certo, é a paz de espírito, tranquilo. Né? Uma pessoa que, um outro exemplo de que se transformou no próprio espelho do Criador foi Francisco de Assis. Ele vivenciou, se tornou o espelho do próprio Criador. Agora, quando a gente, muitos de nós envolvidos no ódio, isso há várias encarnações, ou nessa mesmo, né, semeando, irritando, abrindo portas, né? Porque tem 3 níveis de obsessão, né? De se deixar ser obsediado. São 3. O primeiro abre as portas, né? Então, isso abre um véu do passado, e tudo aquilo que a gente era retorna. E a gente não consegue andar. Certa Não vez, deixa de Chico ser. perguntou a Emmanuel, ele queria saber na visão espírita, né, Uhum. do que é um criminoso. Ele perguntou. Do ponto de vista espiritual, o que é um criminoso? E A resposta é ótima. Emmanuel falou assim: qualquer um de nós que foi descoberto. Olha que triste. Olha, todos nós somos criminosos, né? E isso é uma verdade, porque para o ladrão, toda a polícia é para ele. Sim. Né? Pois é. Eu não sei se você lembra, lá mesmo, quando a gente estava dando essa palestra, e uma pessoa que estava na plateia falou que o amigo dela, que era policial, sofreu um acidente e ficou na enfermaria com outra pessoa. E aí chegaram muitos outros policiais para visitar aquele policial que estava com problema. E a cada um que chegava, ele tomava cada susto enorme, porque ele estava devendo. Estava devendo, tá vendo? Como a gente, quando faz alguma coisa, quando criança, né? E chama, a mãe chama, e se a gente tiver uma besteira, a gente já vai dizendo. Né? Sim. A criança, ela é assim, não É. fui eu, a gente nem sabe o que ela está fazendo. E olha que curioso, até fazendo esse paralelo, né? Por que a gente tem esse pavor de espírito obsessor? Primeiro que a gente coloca a culpa neles porque é fácil. Mas se a gente tem medo, é porque a gente sabe que está devendo e que precisa prestar contas. Porque senão não teria medo, né? Sim, é verdade. É verdade. Eu, por exemplo, eu jamais trabalharia
reunião espírita de desobsessão. Não dá, eu tenho medo, porque ainda somos falhos. Por isso que a doutrina espírita, o trabalho espírita, ele requer muita disciplina. Mas não é a disciplina ali na casa espírita, é no seu dia a dia. Isso aí. É no seu dia a dia. E isso é uma coisa que a gente... É a mudança de hábitos mesmo. Isso é uma coisa que a gente vem repetindo ao longo desses programas e que é importante pensar nisso mesmo, porque a gente pensa, poxa, mas a casa espírita está fechada. Fisicamente falando, é provável que esteja mesmo, por conta do momento que a gente está vivendo, principalmente as casas pequenas, que acolhem muitas pessoas. A gente não tem espaço físico para garantir a segurança de todo mundo. Mas a casa espírita, fisicamente falando, é um refúgio. Na verdade, ela é uma base de apoio, mas ela serve para mostrar para a gente, daí algo que a gente já falou nas semanas anteriores, que o tratamento mais importante é o da palestra, e esse continua. Esse está acontecendo aqui com a nossa casa todo sábado às 6 horas da tarde. A nossa evangelioterapia funciona como palestra também, toda quarta e sexta às 19 horas. Então, olha quantas oportunidades, 3 por semana já, de ouvir boas coisas, mas não é só ouvir, é ouvir, entender e colocar em prática. Porque aí não tem como o obsessor se aproximar, porque se a gente começa a se modificar, começa a se transformar de dentro para fora em uma pessoa melhor, nossa sintonia muda de tal forma que a gente só recebe ajuda, porque, obviamente, de vez em quando, alguma coisinha vai passar, porque a gente dá aquelas derrapadas, né? Mas ajuda a gente vai ter o tempo todo, mesmo nesses momentos mais difíceis, se a gente parar, se centrar, fizer uma prece, a ajuda vem, a gente encontra força dentro da gente, né? É Não tem verdade. como. Tem um dia o Chico foi visitar uma cidade de São Paulo, uma cidadezinha de São Paulo. Enfim, relativamente grande, não era grande São Paulo, mas a cidade tinha muita gente. E aí, quando ele chegou lá, ele encontrou um monte de autoridade, delegado, juiz, promotor, todo mundo do judiciário, né? E o pessoal convidou Chico, ao invés de convidar para tomar um café, eles convidaram para ir até a penitenciária, para mostrar como é que eles tratavam, né? Os presos e tal. Levou até o presídio. E aí, Chico, vamos, entusiasmado, ora, se é lá, então vamos, eu quero ver. Aí ele entrou no primeiro setor, aquilo triste, escuro, aí fechou a primeira porta, aí andaram mais um pouco, aí fechou a segunda porta, daí quando fechou a terceira porta, eles estavam no pavilhão, que dá acesso aos presos. Aí o Chico olhou os presos, aí perguntou assim, nós somos quantos aqui? Olha... Nós. Isso foi uma saia justa, né? Ele incluiu todos, inclusive os políticos que ali estavam, os juízes, todos que estavam com ele. Por que ele fez disso? Porque há grades que são invisíveis. Muito bom. É muito bem colocado. É exatamente isso que a gente colocou na imagem, né? Na primeira imagem. Cria. Isso aí. Né? Você sabe que está errado e fica ali. Exatamente. E é curioso botar isso também, porque tem um ensino muito forte, né? Em Chico colocando esse nós somos enquanto, mostrando que ninguém está distante de ninguém.
Está todo mundo conectado o tempo todo. E aquilo que Emmanuel falou, Uhum, o criminoso é todo aquele que foi descoberto. uhum. Pois é. Olha a importância de a gente começar a acordar para essa verdade que Jesus vivenciou, que Jesus nos trouxe, nos colocou, porque é a única garantia de libertação que a gente tem. Você vê que não é uma religião, a gente sempre procura deixar bem claro que não importa a religião que você segue, que a gente segue, o que importa é o quanto a gente vivencia essa lei de Deus, essa lei do cosmos que tem dentro da gente. Isso é o que liberta de verdade. Isso foi a resposta que Jesus deu quando perguntaram a ele o que a gente precisa para estar no reino dos céus. Ele não falou, segue a minha religião, ele não falou, mais tarde você vai descobrir, ele falou que é pura e simplesmente, resumindo muito, pura e simplesmente amar o próximo como a si mesmo. A gente vai fazer em breve a gente vai estar fazendo essa máxima, estudando essa máxima. Uhum. Essa máxima, se tivesse 2 horas de programa, ela entraria nessas 2 horas tranquilamente, gente. Sim. Que é muito bom trabalhar com essa máxima, né? De repente já fica até a dica para a próxima semana e para a semana seguinte, né? Quem sabe? Porque ela merece uma continuação, essa daí. Com Mas certeza. a gente está acabando, como é que a gente está o tempo aí, Anderson? Acho que tem mais uns 5 minutinhos. Mas tem mais alguma coisa para colocar? Então, só para a gente parar e pensar, refletir bastante sobre tudo que aprendemos, tudo que falamos hoje, para entender que o problema não é o outro. Isso eu acho que ficou bem claro ao longo de tudo que a gente falou hoje, né? De que para a gente se libertar de verdade, a gente precisa sim seguir o que Jesus nos deixou. E a gente até costuma pensar, poxa, mas Jesus é Jesus. Sim, claro, ele era a criatura mais perfeita, ele foi a criatura mais perfeita que esteve aqui. Mas se ele deixou essas pistas, se ele deu esse caminho, é porque a gente é capaz. Que ele não faria algo que a gente não consegue fazer. Ele não diria algo impossível. Então, vale para a gente refletir a respeito disso. De que será que eu estou fazendo bastante? Será que eu estou fazendo o suficiente? Né? É Isso aí. entender e vivenciar a verdade, porque isso é o que vai nos libertar. Então, a única pessoa me impedindo de seguir adiante sou eu mesmo. Sim, não culpemos a ninguém. Ninguém mais. Está Porque fulano... Não é fulano, sou eu. Olha, gente, se gostou, por favor, dê o seu like, né? Ajude a casa a divulgar o trabalho dela. Já vou pedindo, sexta-feira, a parábola tem tudo a ver, é a continuação de hoje, né? Uhum. Que ainda tem muito, a gente tem muito que conversar, mas entrando na parábola. Sim. Então, para não entrar na parábola aqui agora, hoje, então fica a dica, sexta-feira, nosso encontro, vamos falar a continuação desse trabalho com uma parábola. Sim. Não esquece também de que se você está assistindo isso hoje, quarta, ou de repente amanhã, quinta, que é hoje também, para quem estiver vendo, né? Mas, enfim, não esquece que quinta-feira encerra o prazo para enviar os nomes. Então, esse dia 11 é o último dia para enviar os nomes para a prece pelos desencarnados. Então, depois disso, claro, não quer dizer que você não possa assistir a prece. Também mentalizar a pessoa querida que você gostaria de homenagear, mas se você quer que o nome apareça lá nos créditos de abertura, digamos assim, é para enviar pelo link que a gente deixa aqui embaixo, que a gente deixa nas nossas postagens, certo? Certo. E outra coisa, vibra todo mundo junto.
Sim. né? É uma Isso aí. hora que a gente marcou para estarmos juntos, para nos reunirmos. Isso aí. Uhum. Por isso a importância de estarmos ali na prece, aquela hora combinada. Certo? Uhum. Certo. Então, tá bom, gente. Até sexta, fiquem na paz e Até. muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.